Vocês devem se lembrar que na reunião passada nós consideramos o fundamento primário da vida cristã verdadeira, que é a experiência do novo nascimento, e que o Senhor Jesus chamou de nascer do alto, porque não se refere a um nascimento físico, biológico, mas sim a um nascimento espiritual. É um nascer realizado pelo Espírito Santo de Deus no nosso ser interior. Um outro fundamento da vida cristã verdadeira que vamos considerar hoje é o da nossa mente, uma mente renovada. E o texto bíblico que usaremos como base vem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, os primeiros 2 versos do capítulo 12 de Romanos. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De acordo com o primeiro verso, a palavra de exortação que Paulo estava dando aos seus leitores é que a maneira de viver, a conduta de vida cristã, ela deve ser caracterizada como sendo uma oferta viva para Deus, em contraste com os sacrifícios de animais mortos que eram praticados antes da vinda de Jesus, né? Uma oferta caracterizada por obediência às normas de conduta e preceitos estabelecidos por Deus. E no segundo verso, a exortação é direcionada para a dimensão da nossa vida pensante, a respeito das escolhas e decisões que tomamos em relação à nossa maneira de viver, de tal forma que venhamos a andar em harmonia com a vontade de Deus. Esta é uma área da vida cristã que, até mesmo no contexto evangélico, às vezes é difícil identificar um modo de pensar que é bíblico, isto é, compatível com os conceitos e normas de conduta das Escrituras. É uma grande minoria de cristãos que se preocupa em diferenciar o modo de pensar secular do modo de pensar bíblico, isto é, a diferença que existe entre conceitos humanistas pagãos e conceitos bíblicos divinos. Eu estou começando a ler um livro que o título é Descobrindo a Vontade de Deus, mas o subtítulo é uma pergunta, diz assim, um conceito pagão? E uma das primeiras declarações que o autor faz é a seguinte: em busca de uma resposta satisfatória, muitas práticas consideradas como orientação divina têm, na verdade, uma semelhança inquietante com as maneiras pelas quais os pagãos buscam orientação para as suas vidas. E o primeiro capítulo do livro contém diversos exemplos de situações em que algumas pessoas cristãs acreditam ter desvendado a vontade de Deus para as suas vidas de um modo que, basicamente, é o mesmo modo usado por pessoas pagãs. É como se a revelação da vontade de Deus é algo místico e que requer uma habilidade especial de percepção espiritual. Mas o que eu quero fazer hoje é concentrar a nossa atenção especificamente no conceito bíblico de revelação da vontade de Deus. Como que Deus revela para nós a sua vontade? Com base no texto de Romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua, o que mesmo? Da sua mente. Aqui está uma das grandes diferenças entre um conceito humanista pagão, de busca de orientação para a vida, e um conceito bíblico divino, de busca da vontade de Deus. O conceito humanista pagão, ele fica em busca de sinais externos, esotéricos, sinais que ficam do lado de fora da nossa mente racional, sinais que nos fazem ignorar a capacidade mental com que Deus nos criou. Enquanto que o conceito bíblico, divino, requer a participação da nossa mente. Sejam transformados pela renovação da sua mente. E então qual será o resultado dessa renovação mental? É para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o conceito humanista pagão é aquele que nos encoraja ao afastamento, ao esvaziamento da nossa mente, para que nós tenhamos uma percepção transcendental, tais como o horóscopo, folhas de chá da Índia, etc. Ou então ficar meditando
até conseguir ter um encontro com seja lá quem for o Deus do conhecimento que irá revelar um mistério para nós, a sua vontade. E é claro que no nosso mundo evangélico não se usa o termo meditação transcendental ou nirvana. A versão evangélica desse conceito pagão místico é a seguinte: eu sinto paz a respeito disso. Eu sei que essa é uma decisão que é da vontade de Deus porque eu estou em paz no meu interior. Como se a vontade de Deus jamais pudesse ser desacompanhada de um sentimento de paz. Aliás, tem gente que até recita o verso da carta aos Colossenses que diz: seja a paz de Cristo o árbitro nos corações. Sem levar em conta que o contexto dessa afirmação é especificamente o de existir paz e harmonia no relacionamento entre os membros da família de Deus. E é assim que muitos cristianizam um conceito humanista pagão para tentarem descobrir a vontade de Deus. Mas o conceito bíblico divino para buscar e descobrir a vontade de Deus é primariamente ter conhecimento, estar familiarizado com as Escrituras. É ter uma vida pensante, alicerçada nos ensinamentos, nas normas de conduta, nos princípios e preceitos apresentados nas Escrituras. E é claro que isso inclui a necessidade de comunhão pessoal com Deus, em oração, né? Assim como a busca de conselhos de pessoas que levam Deus e sua palavra a sério, que são espiritualmente mais maduras, mais experientes na vida cristã. Em outras palavras, é essencial pensar biblicamente, orar biblicamente e aconselhar-se com pessoas que conhecem as Escrituras. Observe novamente, então, a exortação de Paulo aos cristãos que viviam em Roma. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Isto é, esta é a liturgia da sua vida de louvor e adoração a Deus. Paulo está dizendo, levando-se em conta a extraordinária revelação da misericórdia de Deus, já manifestada no que Ele tem feito em nosso favor por meio da pessoa e sacrifício do Senhor Jesus. Com base nisso, ofereçam suas vidas, ofereçam a totalidade de suas vidas a Deus. E o verso seguinte explica a maneira como essa oferta de vida deve acontecer. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Isto é, não adotem o modo de pensar dos que são incrédulos. Cultivem intencionalmente a atitude de não assimilar a maneira de pensar humanista da cultura em que vocês vivem, dos conceitos, das filosofias, das ideologias que são totalmente frutos da sabedoria humana, à parte da sabedoria de Deus. Portanto, precisamos fazer distinção entre conceitos bíblicos e conceitos não bíblicos, porque conceitos e valores que não são bíblicos são frutos do modo de pensar da nossa natureza humana. Alguma vez você já recebeu um conselho nos seguintes termos: faça aquilo que você sente que deve fazer, faça o que está no seu coração. Mas não faça isso, porque o nosso coração não é digno da nossa confiança. A Bíblia diz que o coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, nós precisamos saber o que é bíblico e o que é não bíblico. Saber o que é coerente com o caráter de Deus e o que é incompatível com o caráter de Deus. Porque, por natureza, a nossa lógica de raciocínio é totalmente egocêntrica, é baseada em conceitos puramente humanistas. Pensar biblicamente é algo que precisamos aprender e praticar durante a nossa vida terrena, durante esta era em que nós estamos vivendo. Eu ouvi um pastor dizer que esses 2 versos de Romanos capítulo 12 são literalmente uma tradução contextualizada do Salmo número 1, versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Portanto, nós deixamos de nos moldar,
de nos adaptar ao padrão deste mundo à medida em que nós reconhecemos e rejeitamos os conceitos e o modo de pensar não bíblico da cultura humanista pagã que caracteriza a era em que nós estamos vivendo. E o que nos capacita a reconhecer e a rejeitar os conceitos e o modo de pensar não bíblico da nossa cultura é o fato de já termos nascido do Espírito, já termos a experiência sobrenatural do novo nascimento, conforme consideramos na reunião passada. Deus já nos resgatou e nos colocou em Cristo. Não foi à toa e nem por acaso que o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, descreveu a vida cristã como sendo uma batalha mental. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Deus. Dá para perceber que é o mesmo conceito de recusa de ser moldado de Romanos 12, que Paulo está repetindo aqui na sua carta aos Coríntios, não é mesmo? Observe também na carta de Paulo aos Colossenses. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desta era, e não em Cristo. Portanto, a primeira peça do quebra-cabeça da nossa oferta de vida, como sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é a nossa recusa de nos adaptarmos, de nos conformarmos ao modo de pensar da era em que vivemos. É por isso que muitas vezes nós fazemos escolhas e tomamos decisões com base num sentimento de paz interior, ou por causa de uma forte expectativa de uma recompensa gratificante. É assim que a psicologia humana funciona. Ela ensina que o nosso maior problema está do lado de fora de nós e que a solução se encontra dentro de nós. Mas esse é um conceito totalmente contrário, inverso ao conceito bíblico que ensina que o nosso maior problema está dentro de nós. É a nossa natureza egocêntrica e que por isso a solução tem que vir do lado de fora de nós. É por isso que a oferta da nossa vida a Deus, ela começa com a nossa compreensão e recusa de nos adaptarmos ao modo de pensar, aos valores e conceitos não bíblicos. E logo em seguida, na exortação aqui de Paulo, ele diz: sejam transformados pela renovação da sua mente. Esta declaração é muito importante, porque o mundo evangélico, de um modo geral, menospreza a dimensão intelectual do ser humano, como que ser cristão de verdade não é compatível com a nossa habilidade de adquirir conhecimento intelectual, como se adquirir conhecimento fosse um obstáculo para a nossa vida de comunhão com Deus. E pode ser, né? Mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é quem nos diz: sejam transformados pela renovação da sua mente. Em outras palavras, a nossa mente é um instrumento que Deus quer usar nesse processo de transformação da nossa vida, da nossa mente. Ouça o que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, Efésios capítulo 4. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade de suas mentes. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Por favor, não cometa o engano de pensar que Paulo aqui estava se referindo ao órgão do corpo humano que nós chamamos de miocárdio, né? O coração humano não raciocina, o coração humano não ama, nem anseia por coisa alguma. A única coisa que o nosso coração faz é bombar sangue. O coração nada mais é do que um músculo que bomba sangue. É só para isso que o coração humano serve e é capaz de fazer e mais nada. E quando as Escrituras usam o termo coração, como por exemplo, amem a Deus de todo o coração, elas estão falando figuradamente a respeito de um aspecto ou de uma característica que é própria da nossa mente. Mas então, voltando à carta aos Efésios, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza.
Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por meio ou por desejos enganosos, a serem renovados em suas mentes, isto é, no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O apóstolo Paulo estava novamente ressaltando a necessidade da renovação da mente quando ele diz: vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, da velha natureza, e a revestir-se do novo homem, isto é, da nova natureza. É assim que a nossa mente vai sendo transformada, renovada. Também na carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Nessa mesma carta, no capítulo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, totalmente preparado para viver a vida cristã. São os conceitos, princípios, pensamentos e normas de conduta das Escrituras que nos equipam, que nos preparam para toda boa obra. E é à medida em que o modo de pensar das Escrituras se torna o nosso modo de pensar que a nossa mente ela é renovada. E à medida em que nós adotamos para o nosso estilo de vida os valores das Escrituras, é aí que nós deixamos de ser moldados ou formatados pelo sistema de valores da cultura humana pagã da era em que nós vivemos. Em outras palavras, é somente a nossa familiaridade com os ensinamentos e diretrizes das Escrituras que nos torna aptos e capazes a descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Caso contrário, nós seremos forçados a depender de conceitos e modo de pensar não bíblicos, humanistas, conceitos e modo de pensar que não são compatíveis com o caráter de Deus. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo, causada por desejos pecaminosos. Portanto, negativamente falando, nós deixamos de nos amoldar ao modo de pensar da era presente à medida em que identificamos e rejeitamos os conceitos não bíblicos, enquanto que, positivamente falando, a nossa mente ela é renovada à medida em que nos apropriamos do modo de pensar, dos conceitos e dos valores bíblicos. Então, o que é que nós precisamos fazer para nos apropriar dos pensamentos, das ordenanças e dos conceitos bíblicos? Nós precisamos nos dedicar ao conhecimento das Escrituras, não é mesmo? É por isso que a atividade primária e principal da nossa igreja é o estudo e a exposição da palavra de Deus. Enquanto estivermos vivendo neste mundo, a renovação da nossa mente sempre será um processo em andamento, porque o modo de pensar humanista pagão também não vai deixar de existir. Ele vai continuar nos pressionando. Nós precisamos nos dedicar ao conhecimento das Escrituras, porque é por meio delas que Deus fala com seus filhos, por meio dela que ele fala com a sua igreja, para nos dar consciência e convicção da sua vontade para a nossa vida, à medida em que a nossa mente vai sendo renovada, transformada. Agora, na parte final da exortação de Paulo aos Romanos, é onde nós encontramos o produto resultante da renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A consequência de termos uma mente que está sendo transformada, renovada, que busca se submeter aos valores e conceitos bíblicos,
é que nós iremos experimentar e comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Portanto, primeiro, nós reconhecemos e rejeitamos o modo de pensar não bíblico, humanista, pagão da era em que vivemos, para que assim possamos adotar o novo modo de pensar ensinado nas Escrituras. Aliás, isto é basicamente o significado de arrependimento, né? É uma mudança de direção, é uma mudança de atitude que produz uma mudança de comportamento. A nossa mente está num constante processo de transformação à medida em que ela estiver sendo exposta e permeada pelas verdades do Evangelho. E o apóstolo Paulo nos diz que o propósito é para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse termo comprovar, a palavra comprovar, significa literalmente discernir. É a mesma palavra que Paulo usa quando ele fala sobre a condição da raça humana, dos seres humanos diante de Deus, no capítulo 1 de Romanos. Visto que desprezaram ou não discerniram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E outro exemplo de que a palavra traduzida por comprovar deve ser entendida como discernir é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele está ensinando a respeito da celebração da ceia do Senhor. Examine, isto é, analise com discernimento. Examine a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Portanto, ao dizer, para que sejamos capazes de comprovar a vontade de Deus, o apóstolo Paulo estava dizendo que, à medida em que o processo de transformação do nosso modo de pensar estiver em andamento, nós seremos capazes de perceber, de diferenciar, de distinguir a vontade de Deus. E assim sendo, comprovar a vontade de Deus significa atestar, constatar, reconhecer a vontade de Deus. Agora, a expressão a vontade de Deus, ela aparece diversas vezes nas Escrituras. E não significa aquilo que normalmente se imagina. Esta é a vontade de Deus, a sua santificação. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. A vontade de Deus é que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. São 3 referências que são aplicações específicas da vontade de Deus. Mas quando consideramos o contexto geral das Escrituras, nós vamos perceber que há 3 tipos bem definidos da vontade de Deus. A vontade que é soberana, a vontade soberana de Deus, a vontade que se refere ao conhecimento infinito e soberano de Deus sobre todas as coisas. É a vontade que se cumpre única e exclusivamente de acordo com os decretos eternos de Deus. É a vontade da qual nós tomamos conhecimento somente depois que ela acontece, depois que ela se cumpre. É a vontade soberana que Moisés estava se referindo ao dizer: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas o interessante é que, geralmente, essa vontade soberana de Deus é a vontade a qual nós temos mais curiosidade de querer, para querer saber delas, né? O que é que vai acontecer do nosso mundo daqui a 15 ou 20 anos, etc. e tal. Um outro tipo de vontade de Deus que podemos encontrar nas Escrituras, além da soberana vontade de Deus, é a vontade perceptiva de Deus. Se refere a todos os mandamentos, as normas de conduta, princípios e conceitos revelados nas Escrituras. Isto é, que não estão encobertos, mas que estão revelados por escrito. Por isso nós chamamos de vontade perceptiva, vontade que pode ser percebida, que pode ser conhecida, obedecida, mas que nós não temos poder para invalidar ou anular sem que haja consequências. Por exemplo, os 10 mandamentos. Não roubar, não cometer assassinato, não adulterar, não dar falso testemunho, etc. E um terceiro tipo de vontade de Deus é a vontade do agrado de Deus, a vontade de que Deus se agrada em realizar. Por exemplo, Deus se agradou da oferta de Abel, mas não a do seu irmão Caim. Também na oração de confissão do salmista, Salmo 51, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que te agradam são um espírito quebrantado,
Um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Portanto, três tipos da vontade de Deus. A vontade soberana de Deus, que é um mistério para nós. A vontade perceptiva, que é revelada para nós, por escrito. A vontade que é do agrado de Deus, a vontade que Deus se agrada em fazer. E desses três tipos de vontade de Deus, a qual deles será que o apóstolo Paulo estava se referindo aqui neste trecho da sua carta aos Romanos, capítulo 12? Eu entendo que o mais provável é que seja a vontade perceptiva de Deus. Porque se o propósito de eu ter uma mente transformada for para que eu possa desvendar detalhes de acontecimentos futuros decretados pela soberania infinita de Deus, então, na verdade, o que eu estou querendo não é ter uma mente transformada, renovada, mas sim algo parecido mais com uma bola de cristal, né? Porque não teria coisa alguma a ver com transformação e obediência do nosso ser interior, não é mesmo? Não é à toa que as Escrituras têm duras palavras de advertência contra a prática de adivinhação, feitiçaria ou necromância. Tentar descobrir a vontade de Deus, a parte do que Ele já nos tem revelado nas Escrituras, não só é uma perca de tempo, mas é buscar sarna para coçar. São as normas de conduta, os preceitos e princípios de vida já revelados nas Escrituras que devem servir como base, como fundamento para estarmos aptos a discernir a vontade de Deus a respeito de situações específicas da nossa vida que não estão alistadas nas Escrituras. Portanto, a pergunta que precisamos responder é: o que é que nós temos feito para manter em andamento o processo de renovação da nossa mente, da nossa maneira natural de pensar, para que sejamos realmente transformados? Eu gostaria que nós estivéssemos pensando sobre isso durante essa próxima semana. Forte abraço.